pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à farmacologia. Então, se você quiser receber mais informações de estudo de farmacologia, se inscreve no canal e deixe seu joinha maroto para ajudar a gente. Então vamos ao que interessa. Hoje o nosso assunto é referente aos bloqueadores neuromusculares, referente aí à sua ação, seu mecanismo de ação, como eles atuam sobre essa região que é a neuromuscular, ali a placa motora. É muito simples, mas para a gente entender como esses bloqueadores vão atuar, primeiro a gente tem que saber o normal, que é exatamente como acontece ali no dia a dia já, para que ocorra essa contração. E tudo acontece com uma sinalização. A gente sabe que tudo necessita de um impulso, de uma indução. E é exatamente isso. O sistema nervoso central manda ali a informação para todos os músculos do nosso corpo e basicamente será um neurônio que vai levar essa informação. O neurônio leva essa informação e chega até a região da placa motora. Esse neurônio, que também pode chamar ali da região pré-sináptica, porque ela está pré ou anterior ali à região da sinapse. Então esse neurônio pré-sináptico, ele apresenta algumas vesículas. Essas vesículas que por meio do estímulo vai liberar o nosso neurotransmissor acetilcolina. E essa acetilcolina, ao ser liberada pelas vesículas, a gente vai ver a imagem daqui a pouco, ela cai nessa fenda sináptica e vai para a região pós-sináptica. Vai procurar ali a presença do receptor. E essa acetilcolina se liga ao receptor, ativa esse receptor e, consequentemente, promove a despolarização. E essa despolarização a gente sabe que é primordial para a cascata de reações ali, a mudança da membrana, a polaridade da membrana e aí ocorrer a contração muscular, o processo final. Então, para a gente entender bem o que a gente acabou de falar, olha essa imagem. Nessa imagem a gente vê exatamente o que acabamos de falar, a região da placa motora. Essa placa motora ela é primordial, que é ali que vai chegar a informação. Como a gente falou, chega a informação, o estímulo vai induzir essas vesículas secretoras ou vesículas sinápticas a liberarem o nosso neurotransmissor acetilcolina, que a gente vê aí pequenas vesículas na imagem. Essa é a vesícula que vai ali liberar para a fenda sináptica esse neurotransmissor acetilcolina. Liberou esse neurotransmissor, ele vai para a região ali pós-sináptica, da membrana pós-sináptica, e vai se ligar aos receptores. Como a gente vê, essa acetilcolina, esses pontinhos vão caindo ali na membrana pós-sináptica a fim de se ligar ao receptor. Ligou ao receptor, tranquilo, vai lá, despolariza e, por seguinte, promove a contração das miofibrilas, que é o principal, é assim que acontece. Agora, o nosso vídeo de hoje são os fármacos que são os bloqueadores dessa região da neuromuscular. Então, basicamente, esses fármacos bloqueadores vão atuar nesse processo. Eles vão tentar impedir que ocorra a contração. E como ocorre isso? Basicamente, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser despolarizantes, eles vão despolarizar essa membrana, ou pode ser apolarizante. Agora, ambos vão estar ali impedindo a ação da acetilcolina, como a gente vai entender agora. Então, nós falamos que esses bloqueadores neuromusculares podem ser do tipo despolarizante ou apolarizante. Vamos começar falando dos despolarizantes, aqueles que são capazes de despolarizar a membrana. Eles vão promover essa despolarização e a gente vai entender agora como que é isso. Então, um exemplo de fármaco que a gente pode dar desses bloqueadores neuromusculares despolarizantes é a succinilcolina. Essa succinilcolina, ela vai se ligar aos receptores ali dessa região pós-sináptica, ali na membrana pós-sináptica. E ela vai ativar o receptor.
E isso só é possível porque essa succinilcolina ela é muito parecida, sua estrutura é muito semelhante à da acetilcolina. Não é igual, claro, mas é bem semelhante. Agora, ela se liga a esse receptor e promove aí a sua despolarização. Olha que interessante. Ao promover a despolarização, a gente sabe que ela promove o quê? A contração da miofibrila. Porém, existe um detalhe aí. O detalhe é que a acetilcolina, que normalmente é o correto, ela ir e se ligar ao receptor, ela tem uma atuação ali de milésimos de segundos, é bem rapidinho. Ligou, atuou, terminou a ação. Claro, tudo necessita de uma homeostase. Agora, quando existe a succinilcolina, ela se liga ao receptor, promove a despolarização, promove a contração, porque houve despolarização, porém ela permanece ali, na região. Se liga ao receptor e fica ali. Por quê? Porque essa succinilcolina ela tem um processo demorado de degradação. Isso que é o problema. Então, vai demorar de sair dali, vai demorar de ser metabolizada, porque são as esterases plasmáticas que vão degradar essa succinilcolina. E pelo fato dela ficar mais tempo ligada ali no receptor ou nessa região, ela vai acabar formando uma paralisia, essa paralisia flácida aí. E isso é exatamente um bloqueio. Eu vou impedir que ocorra o que? A contração. Ela está ali atrapalhando que a acetilcolina se ligue ao receptor e promova o normal, que é a contração, e vai ficar ali. Ó. Primeiro ela promove a contração, porém como ela não se desliga, não se degrada rapidamente como a acetilcolina, ela atrapalha a contração, ela fica ali atrapalhando a entrada do receptor, porque ela demora muito a ser metabolizada, a ser degradada e sair ali daquela região. Então basicamente é assim que ocorre. Agora, esse tipo de ação, que é o dos bloqueadores despolarizantes, que é exatamente o que a gente falou, ele vai despolarizar, vai existir uma contração, uma fasciculação, porém, depois vem a flacidez, a paralisia flácida. E esse tipo de ação, por meio dos agentes despolarizantes, também é chamado de bloqueio de fase 1. Ele basicamente vai acontecer esse processo, como a gente falou. Primeiro, ele vai contrair, despolariza. Depois vem a paralisia, o bloqueio, que é a finalidade desses fármacos. Então nós falamos de um dos tipos de bloqueadores, que é os despolarizantes. Porém, existe ainda os apolarizantes. Esse grupo dos bloqueadores neuromusculares apolarizantes, eles vão agir diferentemente do primeiro que a gente falou, que são os despolarizantes. A diferença aqui é que esses fármacos vão se ligar ao receptor. Beleza, se ligou ali. Porém, ele não ativa o receptor. Ele vai se ligar, vai ficar ali, vai impedir que a acetilcolina se ligue ao receptor e ocorra a despolarização. Porém, ele também não promove despolarização. Ele vai só atrapalhar a acetilcolina de se ligar a ele. Então ele se liga ao receptor, não ativa o receptor e vai ficar ali atrapalhando. Então não existe o quê? Uma despolarização e, por consequência, não existe uma contração. E forma a paralisia flácida. É basicamente assim que acontece. Ele só vai se ligar ao receptor, vai impedir que ocorra uma despolarização por meio da ligação da acetilcolina. Agora, como a gente falou, o tipo despolarizante ele é chamado de bloqueio de fase 1. Já os que são apolarizantes também podem ser chamados de bloqueio de fase 2. Então fica essa dica para você. Agora, uma observação que a gente tem que abrir aqui. Nós já falamos dos bloqueadores despolarizantes, já falamos dos bloqueadores que são apolarizantes. Agora, a gente tem que ressaltar uma coisa aqui. Os bloqueadores de fase 1, que são os despolarizantes, eles podem acabar atuando como bloqueador de fase 2, que são apolarizantes. Isso acontece quando? Isso só acontece quando os bloqueadores de fase 1 estão em altas concentrações. Por quê?
Porque quando eu administro um bloqueador despolarizante em altas doses, ele vai ficar ali estimulando e parando de estimular o receptor. Estimulando e parando de estimular. Chega a um ponto que o receptor já não responde mais. Existe uma saturação desse receptor. E aí promove apenas uma paralisia flácida. Ele simplesmente para de responder, satura e fica ali paralisado, fica bloqueado e não promove mais uma despolarização e nem contração. E por isso que a gente fala que os bloqueadores de fase 1, em altas concentrações, acabam, por final, tendo uma ação parecida com os bloqueadores de fase 2. Agora, a gente pode mostrar uma tabela de comparação para você. Como você dá uma olhada aí na tela. Essa tabela a gente pode comparar os bloqueadores de fase 1, que são os despolarizantes, e os bloqueadores de fase 2, que são os apolarizantes. Aqui a gente pode comparar o quê? Por exemplo, os bloqueadores de fase 1, que são os despolarizantes, basicamente eles vão estar ali tendo uma ação rápida, é imediata a sua ação. E isso é interessante porque se ele atua rápido, normalmente volta ao normal rapidamente também. O corpo volta ao normal rapidamente. E o que é melhor ainda e o torna seguro é que em baixas doses ele é eficiente. Então, em baixas doses ele é eficiente, também vai ter uma ação rápida, uma recuperação rápida. E o seu método de ação é o que a gente falou anteriormente. Primeiro ele despolariza, ocorre uma fasciculação, e posteriormente vem a paralisia flácida, porque ele demora a sair ali da região do receptor. Agora, quanto aos... Fazendo agora o paradoxo, a diferença, nós falamos de quem? Dos bloqueadores do tipo 1, como a gente vê na tabela. O de tipo 2 ele vai ter uma ação mais lenta, a dose tem que ser maior para ser efetiva, para ter ali um evento satisfatório. E a recuperação vai ser mais prolongada, demorada, gradativa. E ele apenas vai promover paralisação, ele não vai despolarizar como os bloqueadores da fase 1 e somente vai se ligar ao receptor, vai paralisar tudo, não quer brincadeira não. Então basicamente seria isso que a gente pode falar dos bloqueadores apolarizantes ou de fase 2. Então eles têm uma ação lenta, vai ter ali a sua recuperação também mais lenta e as doses para serem efetivas, elas são ali um pouco mais elevadas comparadas com a de fase 1. Agora, não é só os bloqueadores neuromusculares que podem promover essa ação de bloqueio ali dessa região para impedir uma possível contração. Nós podemos citar também os anestésicos locais, que já falamos nos vídeos passados. Os anestésicos locais, eles têm uma importância aí, porque vimos nos vídeos que eles vão bloquear os canais de sódio. E nós sabemos que os canais de sódio são fundamentais para o processo de despolarização, porque exatamente esses canais de sódio vão estar ali, influindo no fluxo desses íons de sódio. Então, se eu bloqueio esse canal de sódio, eu vou ali impedir uma despolarização e, por consequência, também uma contração, uma possível contração muscular. Então, os bloqueadores aí podem também ter uma ação conjunta com esses anestésicos locais. Eles têm aí uma ação que pode impedir a despolarização e a contração muscular. Existe ainda outro detalhe, que é a toxina botulínica. Porém, a toxina botulínica ela já puxa para um outro lado. A toxina botulínica ela vai estar impedindo, de certa forma, ali a liberação das vesículas pré-sinápticas. Lembra que a gente viu na imagem lá da placa motora? Basicamente, essa toxina botulínica ela vai estar impedindo a liberação dessa vesícula e atrapalhando ali na liberação do nosso neurotransmissor acetilcolina. Então, basicamente, vai ser essa a ação da toxina botulínica. Então, pessoal, com isso, fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?